A esperança para o ferido. Nada na nossa vida é à toa. É muito mais do que comer, beber, vestir, dormir, enfim. Deus tem um propósito na sua vida. Você veja por outro ângulo toda essa situação. E Ele não se esqueceu. É só o começo de algo extraordinário. Porque a vida, às vezes, é tão difícil. Essa semana eu pensava em você, aqui do canal, e me vinha esse tema ao coração. É verdade, em tantos momentos da vida, nós nos deparamos com situações tão difíceis, desafios gigantescos, momentos que talvez olhemos e digamos: meu Deus, eu não imaginava que eu poderia passar por essa dificuldade. Eu realmente não esperava passar por isso, não é verdade? Às vezes são as situações que a gente menos esperou. Podem bater na porta da nossa casa. Por vezes podemos ficar devastados. A pessoa que me vinha à mente quando eu estava escrevendo essa reflexão foi José. Ele passou por situações extraordinariamente difíceis. E quando nós olhamos para a vida dele, percebemos que havia algo lindo que Deus estava fazendo. E é sobre esse algo lindo que Deus estava fazendo, que Deus constrói na minha e na sua vida, que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão, porque nada na nossa vida é à toa. Nada na nossa vida é por acaso, pelo acaso e para o acaso. Nós não estamos aqui por obra do acaso. É Deus, aquele que nos criou. Ele nos trouxe a vida e Ele nos formou no ventre materno para um propósito, para uma missão. Você acredita nisso? Que Deus tem uma missão para a sua vida aqui na Terra. É muito mais do que uma vida passageira. É muito mais do que comer, beber, vestir, dormir, enfim. É muito mais. Deus tem um propósito na sua vida, para a sua história. Ele tem um sentido para a sua existência. Vem cá comigo. José, ele era bem jovem quando ele teve um sonho. Ele já era muito responsável e ele realmente era de confiança do seu pai até para supervisionar o serviço dos demais irmãos. E ele teve um sonho nessa época e do sonho se depreendia que ele seria um líder entre os irmãos e até dos pais. É tão interessante que José conta esse sonho para os irmãos e para o pai. E após contar, a vida dele muda completamente. Esses irmãos, eles tramam a morte do José. E nós conhecemos a história. Eles quase executam o plano, mas não conseguem. Porque Deus tinha um propósito na vida de José. Amém? E então José é vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, que por sua vez o vendem para o Egito. Então José se torna escravo do Egito. Após ser lançado num poço de vazio e escuridão, estava ele lá, escravizado. Um jovem que era então o supervisor dos irmãos, passa a ser escravo no meio de um povo com valores, princípios, costumes tão diferentes do dele. Eu não sei como você tem essa percepção,
mas eu queria trazer para a gente um momento devastador na vida de José. Aos olhos dele parecia ser o fim. Aos olhos dele parecia que não havia mais uma solução para a história dele, para a vida dele. Parecia que tudo acabou. Mas era só o começo, sabe? E tem situações na nossa vida que acontecem porque é só o começo de algo extraordinário que Deus está construindo nas nossas vidas. E é tão interessante que no meio daquele ambiente tão diferente da sua realidade, José, ele tem consigo a presença de Deus. Não, Deus não o abandonou, não. Deus não havia se esquecido dele, não. Deus estava pertinho, cuidando, abraçando. Deus tinha um plano. Não, o plano não estava se frustrando, o plano estava acontecendo como precisava acontecer. Olha que extraordinário. É assim que Deus faz comigo e com você. O plano está acontecendo. O plano não se frustrou. Deus tem um plano na minha e na sua vida e Ele não se esqueceu desse plano. A solução, sim. A saída, sim. Foi Ele que te levou aí, amém? A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança para você. Amém? Talvez você, como José, tenha sido chacoteado. Talvez você esteja num poço escuro e de sequidão, abandonado. Mas eu quero te dizer uma coisa, você está sendo construído nesse lugar das improbabilidades, nesse lugar onde somos transformados pela presença de Deus e pelo poder de Deus em guerreiros vitoriosos. Nesse lugar onde a força de Deus nos sustenta. Nesse lugar onde a coragem surge quando nós não tínhamos mais. Nesse lugar onde podemos contar com a fé. Olhamos para um lado e para o outro. E é a fé em Deus que nos segura. É nesse lugar onde se olha para um lado e para o outro e se vê preso. É nesse lugar e mesmo se vendo preso não se desiste. É nesse lugar que somos construídos. É nesse lugar que nós estamos sendo treinados. Eu não sei se você já parou para pensar sobre esse treinamento. José estava numa prisão e foi considerado como aquele que fazia tudo com excelência. E a boa mão de Deus era sobre ele. E ele achava graça diante de Deus e dos homens. E ele se tornou ali líder, chefe dos carcereiros numa prisão. E ali ele se abria para ser instrumento de Deus e usava os seus dons. E um desses dons estava ligado a interpretar sonhos. E ali ele interpretou sonhos, sabe? Ele era instrumento de Deus. Eu não sei qual é o seu dom, mas hoje eu quero te encorajar. Mesmo que você esteja numa situação desfavorável, nesse lugar de prisão, nesse lugar de sequidão, mas eu quero te encorajar a usar os seus dons. Pode parecer pequeno, pode parecer tão sem expressão aos seus olhos. Acredite, é precioso para Deus ver você
usando seus dons. Não é à toa que Deus te deu. Então use para a honra e glória de Jesus. E o outro ponto dessa reflexão se trata desse treinamento. Deus está te treinando. Você consegue imaginar outro treinamento melhor para José do que o que ele teve? Você consegue imaginar que ele aprendeu tanta coisa nessa jornada? Ele administrou a casa de Potifar, foi traído, foi lançado numa prisão. Depois dali, interpretou sonhos, tornou líder daquela prisão. Você consegue imaginar? Ele exerceu seus dons. E após, Deus faz na vida dele o que já tinha planejado desde o seu nascimento. Ele não nasceu à toa. Ele nasceu com um propósito. E Deus cumpriu no tempo certo o propósito na vida de José, assim como no tempo certo Ele tem algo para cumprir na minha e na sua vida. Amém? Não desanime, não se esmoreça, abrace tudo que Deus te deu, abrace o que Deus te entregou, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente, do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Abrace, porque terá valido a pena. Ele não é mau, ao contrário, Deus te ama. E nesse processo, você está sendo moldado para ser quem você nasceu para ser, para exercer o que você nasceu para exercer, para abençoar, para ajudar, para falar, para socorrer, para amparar, para maternar. Você tem um propósito eterno em Deus. Então, eu quero te propor que a partir de hoje, você veja por outro ângulo toda essa situação. Amém? Jesus te ama e tem o melhor para realizar na sua vida. Eu quero te convidar a curtir, a compartilhar, a clicar no sininho para receber mais notificações. Me ajude aqui no canal e possamos levar essa mensagem ao maior número de pessoas. Pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Amém? Você me ajuda? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Vou estar orando por você agora. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por teu cuidado com cada um de nós. Queremos te agradecer pela aliança eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pai, te peço por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor realmente traga o seu bálsamo, traga a sua força, traga o seu encorajamento, traga o seu ânimo, traga a sua fé, Pai, para que, em verdade, cada um possa, Pai, sair daqui fortalecido, encorajado para ser quem nasceu para ser, ainda que as circunstâncias sejam muito desafiadoras. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Fica com Deus.